Oi, eu sou o professor Felipe Nogueira. Nós vamos falar, neste momento, sobre a estrutura da conclusão da redação do Enem. A conclusão da redação do Enem ela é muito específica. O Enem tem um texto que é do tipo dissertativo argumentativo, com introdução, desenvolvimento, conclusão, cada um tendo o seu papel. E a conclusão, ela exerce a função de apresentar uma intervenção para o problema que foi abordado. Olha como isso é interessante. É preciso que você traga anteriormente um problema e é preciso que você solucione esse problema. E aí, nós temos um ponto muito interessante, porque essa intervenção ela é vinculada a esse problema. Não é uma intervenção que seja muito geral e que seja muito distante de ser realizada. Ela é baseada naquilo que você apresentou, que você tratou durante a sua argumentação. Cara, essa intervenção ela é o ponto mais fácil da redação do Enem. Porque o próprio INEP já diz que você precisa obedecer a 5 critérios, colocar 5 elementos nessa conclusão. É preciso que essa intervenção ela seja iniciada ou moldada, pelo menos do ponto de vista de maior importância, por uma ação. Essa ação é aquilo que vai ser feito para que o problema seja resolvido. É o centro dessa intervenção. Porque a partir dessa ação é que a gente vai ter outros elementos. Então é aquilo que vai ser realizado para resolver o problema. Lembre-se, essa ação precisa ter uma relação básica com a sua problemática e também com o tema da redação. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. É preciso que essa ação ela seja colocada em prática por alguém. Ela não vai ser colocada em prática por um grande milagre. Mesmo que fosse um milagre, era preciso que houvesse um santo, fosse uma mágica, era preciso que houvesse um mágico fazendo isso, era preciso que houvesse um agente. O agente é quem coloca essa ação em prática, é quem age. E aí, cuidado, esse agente precisa ter minimamente uma relação de atribuição e de competência com essa ação. Ele não pode ser alguém que esteja completamente distante daquela intervenção, certo? Então, muitas pessoas utilizam o Estado enquanto agente, o governo federal, utilizam poder público ou ministérios do governo federal de forma mais específica. Você escolhe. É preciso que esse agente, como eu disse, tenha relação com essa ação. É preciso que a gente também veja uma forma como essa ação vai ser colocada em prática, que é o chamado de modo meio. É o como essa ação vai ser colocada em prática, por meio de que medidas, através de quê. E aí, às vezes, ela pode ser confundida até com a ação. Mas a demarcação desse meio modo é muito validada a partir do conectivo. Por meio de, por intermédio de, mediante alguma coisa. Isso vai validar o seu meio modo. Nós temos também um objetivo para essa sua intervenção. O objetivo é o efeito que você pensa que vai ser causado, que você imagina que vai ser causado a partir daquela intervenção. O que vai ser alcançado, no fim das contas, a partir daquela sua intervenção. Também é demarcado por um conectivo, tá? A fim de, separadinho, com a finalidade de, com o objetivo de, com o escopo de. São alguns conectivos importantes. E para além disso, o Enem pede um quinto elemento, que é o chamado de detalhamento. O detalhamento é uma informação que seja relevante, que você insira a mais sobre algum dos elementos anteriores, ou sobre o agente, ou sobre a ação, ou sobre o meu modo, ou sobre o efeito finalidade. Sobre qualquer um deles. Pode fazer sobre só um, ou pode fazer sobre mais de um. Você escolhe. Pode ser a partir de uma justificativa, a partir de uma explicação, pode ser a partir de como você achar mais interessante. Mas existem possibilidades, talvez até a explicação sobre a função do agente. Essa conclusão é a parte mais fácil de você fechar, porque ela já vem muito redondinha do próprio Enem. O Enem já diz os elementos que são necessários e você consegue organizar isso durante todo o seu processo de estudos e praticar e fechar essa intervenção muito bem bonitinha, como eu já disse. Lembrando, relação com a proposta de intervenção, relação dessa proposta de intervenção com a problemática e relação com o tema dessa redação. E se você quer saber mais informações, quer saber detalhes sobre o repertório sociocultural, sobre uma estrutura específica, sobre como colocar isso no seu texto, no dia a dia, é só você buscar mais informações sobre a isolada de redação e sobre o nosso curso completo. Lá, tudo fechadinho, bonitinho, para que você consiga alcançar no mínimo 900 pontos na redação do Enem. Isso é muito importante para garantir a sua média alta e para a entrada na sua universidade. Vem para cá.